sozinho. Para a próxima vens tu visitar-me ao Alentejo. Ao mês que aí não vou, há mais de um mês que não te vejo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Andamos desencontrados, tal como o sol e a lua. Sei que a culpa não é minha, sei que a culpa não é tua. É que eu já fiz tantos planos, todos a contar contigo. E por mais que passem anos, não sei ser só teu amigo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Da Rádio UTRFM em 88.2, temos connosco os nossos convidados, o autor Pedro Almeida Ribeiro, o ator Lourenço Torres Henriques. Vamos falar sobre a grande peça que é H2M1, parte 6, o início. Ora, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos estar aqui a falar numa conversa muito animada sobre a grande peça H2M1, parte 6, o início, com o autor Pedro Almeida Ribeiro e o ator Lourenço Torres Henriques, aqui na segunda parte do programa Magazine da Cristina, como eu referi há pouco. Ora, eu começo por falar com o ator Lourenço Torres Henriques, que tem aqui uma longa carreira na representação. Começaste os estudos de teatro no Liceu e depois nos Estados Unidos na América, onde tiveste durante 3 anos. Estou correta? Na verdade, esse resumo é um 2 em 1, porque eu fiz o liceu nos Estados Unidos da América e como fiz o liceu lá, foi lá que eu comecei a estudar teatro portanto, no ensino secundário. Eles tinham uma cadeira de teatro que era eletivo, portanto, quem quisesse fazer, eu quis. E durante esses 3 anos comecei a estudar teatro lá. Uhum. Depois continuei cá em Portugal, na Universidade Moderna, que tinha um curso de formação de atores. Sim. E pronto, e fiz aí. Depois ainda estive também nas turmas experimentais da ACT, Escola de Atores. Olha, mas como é que foi a experiência nos Estados Unidos da América? Foram 3 aninhos. Sim, 3 anos. Adaptaste bem? Nessa altura eras muito novinho. Era, mas eu acho que quando nós temos uma perspectiva de uma experiência, sabendo que ela é limitada no tempo, acho que a adaptação é também ela limitada, no sentido em que se nós sabemos que aquilo tem um princípio, um meio e um fim, tem um tempo limitado, sabemos que vai acabar e, portanto, também não vale a pena, se calhar, estarmos a empenhar... fazer muitos projetos. Ora bem, não Exato. Vale a pena estarmos a empenhar muito numa coisa que sabemos que mas daí gostaste por um tempo... de lá estar? Mas não te revias lá a continuar? Não. Eu gostei da experiência no sentido em que é uma experiência que abre alguns horizontes, porque qualquer experiência fora do nosso país natal tem essa componente.
de abrir horizontes, seja nos Estados Unidos da América, na Roménia ou no Bangladesh. Portanto, acho que nesse aspecto a experiência foi construtiva, foi muito positiva, porque me deu algum mundo. Do ponto de vista de pensar na possibilidade de ter lá um futuro, de criar lá, construir lá a minha vida, percebi muito rapidamente, e na altura tinha 15 anos quando fui para lá, percebi muito rapidamente que aquilo não era para mim. Não é a minha estrutura mental não se enquadra na estrutura mental média dos americanos. Sim. Portanto, o teu lugar era mesmo cá no nosso país, em Portugal. Na Europa, sim. E por aí foste andando, até mesmo que tu és cantor. A música, como é que entrou aqui a música? A música entrou mais ou menos em simultâneo, talvez um bocadinho antes. Talvez não, de certeza um bocadinho antes do teatro. Eu teria por aí os meus 13 anos, quando comecei a tocar guitarra, a aprender. Sim. Dizer que se toca guitarra é sempre uma afirmação um bocadinho arriscada, portanto nós estamos sempre em aprendizagem. Mas pensavas mesmo que ias seguir a música, ou era algo que tu levavas como hobby? Não, naquela altura foi uma forma de me expressar, de me exprimir, com uma linguagem artística, e depois acabei por não largar. Pois. Acabei por continuar Até hoje, porque muito cedo eu comecei-me a perceber de que gostava de tocar as músicas dos outros, sim, mas que gostava muito de procurar fazer as minhas próprias canções e escrever as minhas letras e exprimir-me por essa linguagem artística, que é talvez uma das mais abrangentes linguagens artísticas que temos no mundo, não é? Sim. E apercebi-me de que aquilo me servia. Que era útil também na parte da representação, também. Bom, isso naturalmente, porque ter ouvido musical, ouvido musical na representação eu acho que é uma mais-valia, no sentido em que nos ajuda na parte rítmica do texto. Sim. Mas tu não consegues optar nem pela música nem pela representação, gostas de igual, das duas áreas. Não consigo nem quero. Pois, ambas completam-se e tu... sim, portanto, e já aconteceu ter de cantar em espetáculos portanto... Sim. E mesmo ter de tocar em espetáculos relacionados com teatro. E, portanto, uma coisa acabou por complementar a outra. Sim. Portanto, já fizeste parte de vários programas, produções televisivas. Vamos relembrar só o Anjo Selvagem, a Floribela, as Chiquititas, a Lua Vermelha, os Morangos com Açúcar, Massa Fresca. Como é trabalhar em televisão? Aqui uma à parte, antes de começarmos então a falar sobre a peça H2M1. Tu continuas a fazer mesmo trabalhos televisivos? Sim. O que é que te identificas mais? É com o teatro ou com a televisão? Ou não consegues definir? São diferentes, claro. Como é que eu ia dizer? O habitat natural dos tubarões é no mar. Mas também há tubarões em aquários. Pois. Portanto, eu acho que o habitat natural dos atores é no teatro. Mas também há atores na televisão. Pois. E o trabalho dos atores na televisão não é menos digno nem menos importante do que o do teatro. É diferente. Para já, chega a muito mais público. Mas depois, mesmo na forma como se trabalha num sítio e como se trabalha no outro, há diferenças muito, muito significativas. Trabalhar em televisão tem a componente que para algumas pessoas é uma componente muito positiva e para outras nem tanto, que é aquela do reconhecimento público mais alargado. Sim, tem mais visibilidade. No entanto, já me aconteceu, devo sublinhar, já me aconteceu estar em Espanha a passar férias, e não foi só uma vez, foi mais do que uma vez, em Espanha a passar férias, e virem pessoas ter comigo porque me viram a fazer um dos episódios do H2M1 em Oeiras, sim. Que engraçado. Sim. Eu fui a Oeiras com o meu cunhado, ele está ali, eu vou lá chamá-lo. E fomos ver, mas eles eram... tanto que a gente se divertiu. Eram portugueses que estavam em Espanha. Portugueses estavam em Espanha a passar férias e que vieram ter comigo, não foi por causa da televisão, foi por causa do H2M1. Que engraçado, realmente. Assim é que nós temos a noção, às vezes, das coisas. O H2M1 não é brincadeira nenhuma em termos de números de público. Estamos a falar de um espetáculo que em cada episódio, principalmente no primeiro, o primeiro é capaz de ter sido o que teve mais público,
só aquele episódio sozinho ultrapassou largamente os 10 mil espectadores. Sim, o H2M1, que já vai é o 6º episódio. É isso, eu estava aqui à procura. É o 6º episódio, já foram muitos realmente. Sim. Parte 6, o início. Sim, e temos 6 episódios precisamente pelo fenómeno de sucesso que aquilo é. Porque o Pedro, que está aqui ao meu lado, teve a brilhante ideia, que depois já de outras vezes replicada no teatro em Portugal, de pregar com 2 atores em cena a tomar banho. Sim. Não é só o facto de estarem nus, porque nus em cena, isso aí nós já vimos muitas vezes. Agora, estarem de facto a tomar banho em cena. Mas vocês tomam mesmo banho? Mesmo banho. O duche seja, tem água a correr. Água. Sim, o duche tem água a correr, a água está quentinha. A água está quente, poxa, menos mal. Se fosse fria é que era pior. Temos shampoo, temos gel de duche, temos essas coisas, limpamos, esfregamos, tal e qual, como se estivéssemos a tomar banho até em casa. Depois como é que seca o cabelo? Depois, o cabelo seca ao ar. Depois, quando acaba o espetáculo, nós chegamos ao camarim e damos uma secadela um bocadinho mais cuidada no cabelo. Mas o Pedro teve essa brilhante ideia de pregar com 2 fulanos a tomarem banho em cena e de pôr estes 2 indivíduos a falarem sobre as coisas que os homens, vamos dizer, dentro do arquétipo do macho alfa latino, gostam de falar, que é o futebol, a política e as mulheres. Portanto, falando destes 3 temas e constituindo num espetáculo feito para rir. Sim, acaba por ser uma ao comédia. mesmo tempo uma crítica, portanto, constituindo num espetáculo feito para rir, uma crítica profunda a uma coisa que, curiosamente, anos depois de nós termos estreado o primeiro H2M1, começou a estar muito na berra, que era criticar o patriarcado. Portanto, o Pedro, em 2010, provavelmente, quando ele terá começado a escrever o primeiro H2M1, tem esta ideia de pôr estes 2 homens a fazerem uma crítica profunda ao patriarcado, curiosamente falando como se estivessem dentro desse mesmo patriarcado. Sim. Olha, deixa-me só interromper. Cria um espetáculo que é um tremendo sucesso de bilheteira, e por ser um tremendo sucesso de bilheteira que ultrapassou, eu não quero estar a exagerar, mas eu creio que foram à volta de 13 mil espectadores a primeira temporada. O primeiro episódio do H2M1 em 2011, sim. Como criou esse sucesso, depois esse sucesso foi replicado em mais não sei quantos episódios. Mais episódios. Já vamos no 6º. Sim. Pedro, tu estás aí muito sossegadinho. Eu sei que ele está a ver quando é que eu vou fazer a pergunta. O Pedro é irmão do Carlos Almeida Ribeiro, que costuma vir cá muitas vezes à rádio também, falar aqui das peças que ele tem como ator e tudo mais. E desta vez veio cá o irmão, que é o Pedro Almeida Ribeiro, que temos cá. Supostamente, como nós estamos aqui a falar em off, eles são o oposto um do outro. Parece que sim. São muito parecidos, mas são o oposto. Portanto, o Carlos Almeida Ribeiro, se estiver a ouvir, sabe que é muito energético e tudo mais, e o Pedro é tudo no relax, não é? Tipo, não me chateia, que eu quero é paz, não é? Eu sou um adepto do ócio. Sim. Do não fazer nada. Não fazer nada, por isso é que eu estava-te a dar aqui um momento de paz. Fizeste muito bem. Para te começares a preparar. Nós vivemos, deixa-me dizer-te o seguinte, e começar por aqui. Nós vivemos numa sociedade que só valida aqueles que trabalham 48 horas por dia. Sim. Todos aqueles que não trabalham 48 horas por dia são mal vistos pela sociedade. Bem, 48 horas. Mas é isso que acontece. É isso que acontece. O Pedro é muito adepto do professor Agostinho da Silva, que dizia uma coisa que era o ser humano não foi feito para trabalhar, foi feito para criar. Pois, então, cria-se. Exato. Mas se nós pararmos um bocadinho, que é uma coisa que a maior parte de nós não faz, para pensar como era a vida há 50 anos, e o tempo que as pessoas tinham para o ócio. Sim. O ócio de não fazer nada. Olha aí. E se compararmos com os dias de hoje, vamos nos assustar. Porque muita gente faz, mas também às vezes não tem retorno, de certa forma, não é?
do que faz. Também podemos... Não tem retorno. Isto aqui foi uma parte. Nós criámos a sociedade em que estamos a viver. E fomos alimentando. Na verdade é uma infecção, não é? Nós fomos infectados por um paradigma que veio precisamente dos Estados Unidos da América, que é o paradigma ultraliberal, que cria esta sociedade que é completamente workaholic, não porque quer, mas porque tem de ser, e que se desvia muitas vezes de coisas mais, se calhar, produtivas para o futuro, como, por exemplo, a criatividade. Eu estou a perceber, porque aqui Dulce Maria, que nos acompanha e diz, bom programa, ao sentirmos que criamos, não estamos a trabalhar, não é? Ou seja, de género, o Pedro está a criar, mas de certa forma está a criar porque está a gostar, é como se não estivesse a trabalhar. Não, isso é mentira. Isso é uma profunda mentira. Quem cria, trabalha. Obviamente. Pois, dá muito a trabalho. Dulce é estilista. Aquela coisa de falar na inspiração. A inspiração é outra mentira. Quer dizer, é trabalho, porque a inspiração... Eu posso ter uma ideia, e a ideia não vem do nada. A ideia vem daquilo que nós vamos vendo, falando, daquilo que são as nossas reflexões. E depois, Deus Nosso Senhor não nos dá nada. Sim. Somos nós, com as nossas mãos, com a nossa cabeça, com os nossos pés. Ontem correu bem, porque marcámos 3 golos. Estás a falar do Benfica. Claro, como é óbvio, não podia perder esta oportunidade. Tu és do Benfica? Pois. E dá uma trabalheira ser do Benfica, dá uma trabalheira, não é? Portanto, a pessoa sofre muitas vezes. Mas é com esse trabalho, seja ele mais braçal, menos braçal, mais intelectual, não interessa. Isso dá muito, é um trabalho que dá muito trabalho. Pois é. E há pessoas que dizem, não, isto é porreiro, vai para a praia, fica a pensar trabalho. E de repente tem uma ideia e está feito. Eu gostava que assim até assistir aos jogos do Benfica dá trabalho. E vou muito à praia e não consigo sobreviver dessa forma. Sim. Então, mas falando aqui, como tu és autor desta peça H2M1, parte 6, o início, vê se estou correta, que isto é uma frase longa. Tu és autor, mas é porque gostas também, não é? Porque preciso de viver, claro, não é? Todos nós precisamos, é verdade. O que me dá gozo, vamos lá. Já percebi, o que te dá gozo? O escrever não me dá particular gozo. Sim. O que me dá gozo é ver o texto em cena, os atores. Porque um texto, sobretudo para teatro, não tem grande piada se não for representado. Sim, se não tiver vida. Sim. E neste caso, e como o Lourenço disse, e muito bem, isto começou em 2010, em termos de escrita. Em 2011, saltou para o palco. Quando escrevi o primeiro H2... Exato, sempre foste tu que fizeste. Quando escrevi o primeiro H2M1, eu não sabia quem iam ser os atores. E como é que escolheram? A partir daí, eu sabia perfeitamente quem eram os atores. Neste caso, o meu irmão e o Lourenço. E porquê que vocês escolheram? Isto facilitou a minha escrita. E dá-me algum gozo quando estou a escrever, perceber como é que eles vão fazer isto. E às vezes até me rio sozinho. Sim. Não do que estou a escrever, mas daquilo que depois vou ver em palco. Como é que eles foram... Perguntaste como é que eles foram escolhidos. Sim. Eu já não me recordo muito bem, mas penso que o meu irmão, ao ler o texto, disse que qualquer coisa do género, isto é para mim e para o Lourenço. Ele já conhecia o Lourenço e viu logo que tinha o perfil para isso. Já, sim. Eu comecei a trabalhar com o Carlos no ano 1999. Começámos a ensaiar o primeiro espetáculo em que eu entrei no Teatro Independente do Eiras, que foi a Gaiola das Malucas, que estreou em maio de 2000. Portanto, já há 25 anos. Então, tu, quando fazes a parte 1, não é? Que foi tu, como ainda nunca tinhas
ainda nunca tinhas experienciado, de certa forma, ter esta experiência de estar numa peça em que ficavas um bocadinho seminu, ou já tinhas sido antes? Não era seminu, é completamente nu. Pronto, nu. Não estavas mesmo nu, porque vocês estão a tomar banho e que tem uma faixa. E que tem uma faixa à frente. Há uma faixa, mas nós atrás da faixa estamos completamente nus. Exato, mas tem a faixa, pronto, Sim. a faixa que tira ali uma parte. Sim, não há um nu integral full sim. frontal, isso não existe. Sim, então, isso foi mesmo a primeira experiência no primeiro episódio. Começámos logo à bruta, sim. O primeiro episódio, logo à bruta. Logo à bruta. O primeiro episódio já estava... Mas tu não sentias assim, aquele nervosinho, valha-me Deus, como é que vai ser? Não tiveste aquela reação? Se calhar ter ali um bocadinho de arrependimento de ter aceito a proposta? Não. E quando foi mesmo a primeira vez de frente às pessoas? A nossa maior preocupação quando fizemos o primeiro episódio do H2M1 em 2011 não era o tomarmos banho em cena. Ao tomarmos banho em cena nós sabíamos à partida que era um sucesso garantido. A maior preocupação era o tipo de linguagem que era usado. Pois, isso é importante, sim. E o tipo de linguagem e as coisas que abordávamos e a forma como nos referíamos a elas. Porque o espetáculo é muito duro para com alguns setores da sociedade. E é de maior idade, não é? Também é bolinha. É, 16 anos. Está maiores de 16 anos. Para maiores de 16 anos. Mas, mas é uma Lourenço, comédia para rir. Deixa-me só aqui dar uma chega em relação à questão da classificação. A lei portuguesa é uma lei que está muito bem feita em termos de classificação de espetáculos, do meu ponto de vista, porque ela é meramente indicadora. Portanto, só proíbe menores de 3 anos. Os menores de 3 anos estão expressamente proibidos de entrar em espetáculos, exceto aqueles que estão classificados para todos os públicos. Todos os outros podem assistir. Portanto, uma criança com mais de 3 anos pode assistir a qualquer espetáculo, sim, desde que acompanhado por adultos responsáveis. Sim, até porque ela não vai perceber, coitadinha, ela é pequenina também, não vai perceber. Não, mas aqui o importante é que o legislador colocou a responsabilidade naqueles que têm que ter responsabilidade, que são os pais e não o Estado. A questão da educação diz respeito aos pais e não ao Estado. Sim, e o legislador teve esse cuidado e por isso eu digo que a lei está muito bem feita. Eu posso dizer que no primeiro H2M1 nós tivemos muitas crianças com 11, 12 anos serem levadas pelos pais. Ao princípio aquilo causava-nos alguma apreensão, porque as pessoas não sabiam qual era o tipo de linguagem utilizada, sobretudo o tipo de linguagem, porque os temas que eram abordados, provavelmente uma criança de 10, 11, 12 anos não estaria, enfim, muito sensibilizada para entender esses mesmos temas. E as crianças... Agora, a linguagem sim. Posso dizer só uma coisa, e para terminar este assunto. Nós tivemos, que me lembre, em todos os H2M1s, um casal, no primeiro que saiu da sala, a meio do espetáculo. Sim. Mas sigo porquê? Não perguntámos, as pessoas são livres. Se calhar ficou muito intimidado. Provavelmente e legitimamente sai da sala. É mais do que natural. E eu acho que é uma liberdade que as pessoas têm de poderem, num espetáculo, qualquer que ele seja. Eu já saí de um espetáculo de música ao fim de 2 músicas. Sim, as pessoas também já sabem para o que é que vão, não é? Não estou a falar de um espetáculo qualquer. Não estava para ali virado. Mas estamos a falar num contexto que é um espetáculo também com a viabilidade para uma noite bem passada, não é? As pessoas divertirem-se também, estarem ali. Não é nada sério em si. Pronto, acaba por relatar se calhar algumas situações reais, não é? Alguns contextos de tornar aqui algumas coisas reais, mas sempre num contexto positivo, em que
a pessoa vai lá, vai se divertir, e é assim que as pessoas devem de ver, de certa forma, o espetáculo, de apoiar a cultura, sob uma forma, seja de comédia, seja do que é que for, não é? É um apoio à cultura. Sim, mas as pessoas, deixa-me interromper-te, as pessoas, não quer dizer que todas as pessoas se sintam confortáveis no espetáculo, e eu espero que não. Eu espero que estejam lá pessoas a assistir que se sintam muito desconfortáveis. Se sentirem atingidas por algumas das situações, não têm que estar confortáveis, naturalmente, não é? Sim, sim. Só se não estiverem conscientes daquilo que são e daquilo que fazem. E as outras pessoas que não se sintam atingidas por isso, pelo menos pensem, não é? Sim, não, mas as pessoas quando lá vão já sabem também para o que é que vão, não é? Não. Para uma peça, para um espetáculo, para algum contexto. Vão para uma peça, para um espetáculo, não sabem o que é que vai acontecer. Quer dizer, ao fim de 6 já sabem. Já sabem, exatamente. Mas quando foi a primeira, início, não tenho dúvidas que as pessoas não faziam a mínima ideia. Mas acredito que se o início foi um grande sucesso, como o Lourenço estava a dizer, foi um grande sucesso, portanto, chegando à parte 6, muitos virão mais, e é porque as pessoas gostam, não é? Porque senão não teria evoluído até ao 6º episódio. Tanto no primeiro como no segundo, e eu creio que nos seguintes também nós é que já não estamos tão atentos a isso, creio eu. Mas no primeiro e no segundo, garantidamente, nós tínhamos grupos que vinham do Porto, de Évora. Olha, Évora, a minha cidade. Especificamente sim, para virem ver o espetáculo. Sim, porque ouviam falar, ouviam contar que estava a acontecer este espetáculo, em que se tomava banho em cena, em que se falava destes assuntos, em que aquilo era um pandemónio para rir, mas ao mesmo tempo era um conjunto de cacetadas muito fortes numa série de setores da nossa sociedade e do nosso sistema, e portanto as pessoas vinham atraídas por isso e lá está, gerou-se o fenómeno que depois permite chegarmos ao fim de 14 anos ao 6º episódio e então continuamos a ter casas cheias, esgotadas. Sim, é positivo. É no Teatro Independente de Oeiras, estreou dia 17, não foi, Pedro? Estreou dia 17. Dia 17. Eu gostava que falasse um bocadinho mais do sentido da própria história em si. São dois homens, não é? Em que, qual é o parentesco? São amigos, é isso? São amigos. São só amigos. São amigos. Pronto, e não tem nenhuma relação além da amizade. Não são amigos, são amigos quase desde que nasceram. De partilhar realmente o que tu estavas a dizer, a nível das mulheres, do futebol e da política. Acima de futebol, política e mulheres, a partir de certa altura, não, aliás, logo desde o início, também há alguma religião, a partir de certa altura um bocadinho mais de religião metida também ao barulho, ao ponto de termos recebido logo, não sei se foi logo no primeiro episódio, mas acho que foi, recebemos a carta do pastor. Sim, mas isso aqui à parte, que dessas coisas a gente também não vamos abordar muito nesse sentido. Eu gostava de saber os horários, para as pessoas também poderem frequentar os horários, os dias. Vamos olhar para a câmara e dizer a todos. Pedro, podes elucidar? Para a câmara? Então é à sexta e ao sábado às 21h30, isto é muito simples. Sim. Sextas e sábados às 21h30 e vai estar disponível para compra os bilhetes na Ticketline e nas lojas, nomeadamente na Vorta, na FNAC, nos locais habituais, e estamos em cena até ao final de janeiro. Muito bem. É cerca de 1h30, não é? Que me tinhas ido há bocado. E diz-me uma coisa, foram muitos ensaios? Até os ensaios foram divertidos, aposto. Vocês nos ensaios repetiram várias vezes ou foi tudo assim muito... Os ensaios, sim, mal será se nós não nos divertirmos nos ensaios, mas os ensaios são um trabalho, não é? Sim. A repetição torna-se, portanto, é um exercício que temos de fazer para conseguirmos atingir um ponto em que nos sentimos completamente à vontade com o texto, com as movimentações, com o facto de nos estarmos a vestir enquanto estamos a falar, com o facto de nos estarmos a despir enquanto estamos a falar, com o facto de estarmos a conviver com uma plateia e a fazer todas aquelas coisas. Sim, portanto, isso não te desconcentra, de certa forma? Não, porque já estás habituado. Não, exato. Logo desde o primeiro episódio, eu há bocadinho ia falar precisamente disso, que o que mais nos preocupou no primeiro episódio não era o facto de tomarmos banho em cena nem de estarmos despidos. Isso era uma coisa normal e não era...
não constituía só por si um grande desafio. O problema era a linguagem e aquilo que nós dizíamos de determinados setores da sociedade, e não sabíamos como é que as pessoas iam reagir a isso. Facto é que logo a seguir à estreia, passado 2 ou 3 semanas de estarmos em cena, percebemos que aquilo ia ser uma coisa, ia ser um sucesso rotundo, como foi. Nós do primeiro episódio fizemos 5 temporadas. Pois. Estivemos em cena praticamente 2 anos. Foi. E atenção, que a nossa sala é uma sala pequena. A do Teatro Independente de Oeiras. Sim, é uma sala de 170 lugares. Portanto, não é uma sala que tenha 1000 lugares, ou 600, ou 800, não é? São 170 lugares. Portanto, é uma sala, eu diria que... Mas é muito acolhedora pequena, e é uma sala simpática. Sim. É uma sala enche simpática. Rápido também. E enche quando... É bom quando enche, é bom. Quando esgota ainda melhor. E pronto. E conseguir 13 mil espectadores numa sala de 170 lugares, vejam a quantidade de sessões que tivemos de fazer. Lourenço, e tu, depois de tantos episódios, ainda sentes aquele nervosinho? Ou já te esqueceste alguma vez do texto em si? Ou alguma hipótese de... Eu recordo-me... Descair no riso? Tanto o Carlos como eu, lembramos-nos sempre de uma noite em que... estávamos a fazer o espetáculo e de repente quando demos por nós e não tínhamos como conversar sobre o assunto, porque nós nunca saíamos de cena, estávamos em cena o tempo todo, portanto não tínhamos como conversar sobre o que tinha acontecido. Quando demos por nós tínhamos saltado talvez umas 20 páginas. Como é que vocês depois controlaram isso? Olhámos um para o outro, fomos olhando um para o outro várias vezes durante a sessão para percebermos para tentarmos perceber... ambos percebiam Sim, ambos percebíamos, tínhamos saltado, estávamos a tentar fazer a ginástica mental de estar a fazer o espetáculo e ao mesmo tempo perceber se tínhamos saltado coisas que eram muito importantes na construção da narrativa. Não só nos disparates que dizíamos pelo caminho, não é? Mas na construção da narrativa, porque as pessoas tinham que sair de lá a entender a narrativa. Pois claro. E conseguiram? Conseguimos. Depois. Agora, não me lembro como é que fizemos. E o mais curioso é vocês depois tentarem conectar-se um com o outro em cena. Quando tem que ser. Tudo acontecia. Tem que ser, não havia outra hipótese. Mas nós já temos uma química muito boa em já cena. Já nos conhecemos muito bem. E já nos conhecíamos bem antes de estrearmos o primeiro H2M1, mas a partir desse momento ainda foi maior essa ligação. E pronto, tudo se resolveu. Isto para dizer que nós conseguimos às tantas estar a fazer o espetáculo de tal maneira que conseguimos estar a pensar que temos que pagar a conta da água, temos que pagar a conta da luz, temos que ir passear o cão, temos de ir amanhã temos que passear com a família e ao mesmo tempo temos de fazer o espetáculo. Olha, há uma coisa muito interessante. O Lourenço e o meu irmão vão adaptando muitas vezes o texto e vão enriquecendo o texto. Sim, só assim é possível também. E uma das coisas muito engraçadas que acontece é que o público acaba por ter uma importância muito grande nas sessões. E por isso as sessões raramente são iguais. Nunca são. Pois, é verdade. E a peça está feita para 1h30. Assim como teve o primeiro H2M1. E o primeiro H2M1 chegou a ter 2h40. Sim. 2h40. E era para 1h30. 2h40. Sempre nós íamos improvisando. Às tantas começávamos a improvisar. E depois há outra coisa. O público interrompe tantas vezes a rir e a bater palmas. Isso desconcentra, de certa forma. Não. Fazem com que a peça dure muito mais. Pois. Não é? Porque eles não podem falar quando está uma plateia inteira a rir às gargalhadas e a bater palmas e, portanto, têm que parar. Pois. E, obviamente, tendo eles a liberdade para poder improvisar naquele momento, muitas vezes improvisa-se e há situações épicas que aconteceram e que lamentavelmente não estão gravadas porque não se pode gravar todas as sessões. Ora bem. Mas é com muita pena minha e com muita pena de alguns espectadores
que não se filmou determinada sessão onde o coisa. Lourenço ou o meu irmão fizeram coisas que não lembrava a ninguém. Mas se calhar e também que foram muito além muito daquilo fiável. que daquilo que era a realidade do texto. E isso só enriqueceu o espetáculo. Sim, e isso também fez com que nós tivéssemos, para além de um caso que eu não sei como qualificar, de um espectador que viu 10 vezes a peça, o primeiro H2M1, portanto nós achávamos que ele estava apaixonado por uma atriz que entrava no H2M1, mas não, ele acabou por dizer, e queremos acreditar no que ele dizia, que gostava muito, era uma pessoa que vivia sozinha, e portanto, e como adorava vê-los aos dois, e ele falou dos dois, nem falou nela, portanto, sempre que podia, ia. Sim, porque pode haver assim alguma fã mais... Nós tivemos muito grupos de mulheres, exclusivamente mulheres, que iam ver a peça. Pois. Porque, de certa forma, é complicado para um homem rir-se neste espetáculo. Eu compreendo. Mas faz parte, não é? Faz parte. Porque é posto, eu diria que muitas das situações que nós homens vivemos no dia-a-dia são ali postas a nu. E são situações delicadas também, algumas. Portanto, eu tenho um amigo, quando foi ver o H2M1, o primeiro soltou para mim e disse: isto não se faz. A sério? Mas foi a sério ou foi a rir? Foi a sério ou foi a rir? Como é óbvio, a brincar com alguma verdade, com alguma seriedade. Sim. Houve um outro em quem eu me baseei em algumas coisas e que disse: tu não imaginas o esforço que eu fiz para me rir porque estava com a minha mulher ao lado. Pois, tem que haver respeito, como é óbvio. E tinha que rir, porque se não risse parecia que havia ali qualquer coisa. Mas porquê que não riste? Pois claro, sim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas estamos quase a terminar. Eu queria perguntar ao Pedro e ao Lourenço qual é a vossa perspectiva? Portanto, é de continuar até ao 10º episódio e por aí adiante, é isso? O Pedro diz sempre que este é o último, mas ele está sempre a dizer que é o último de pai desde o terceiro. Eu tenho que pagar contas todos os meses. É sempre... a nossa perspectiva é enquanto for viável sempre também. Exatamente, enquanto for viável, enquanto o público quiser aderir. E enquanto o público aderir, poderemos fazer. Mas... Acho que sim. Há outros caminhos e o Pedro tem continuado a escrever e tem continuado a escrever outras coisas que não têm nada a ver com o H2M1 e felizmente muitas dessas coisas com grande sucesso. Portanto, a vida do Teatro Independente de Oeiras não começa e acaba no H2M1. O H2M1 é um dos espetáculos que o Teatro Independente de Oeiras leva à cena. Portanto, já e sabem. O H2M1 é um dos textos que o Pedro Almeida Ribeiro escreveu. Ele já escreveu N textos e como eu disse, felizmente muitos deles com grande sucesso. Podem acompanhar no Natal e depois no Ano Novo, porque é até janeiro. Mas, Pedro, eu queria te perguntar também se para janeiro vais estrear outros espetáculos lá no Teatro Independente. Temos muito rapidamente, programação. Não vou falar agora aqui dela porque me vou baralhar. Sim, mas vou dizer o seguinte: sobre o H2M1, este realmente é o último episódio. E daí, não sei. Daí o nome, o início. Ou seja, já demos a volta e acabámos com aquilo que faltava, que era o início. Estou a perceber. A partir de agora não faz sentido. Agora já não faz mesmo sentido. E aquilo que o Lourenço diz, tem toda a razão. A não ser que alguém peça. Tenho mais uma série de projetos em mão que me foram encomendados e tenho que escrever. E o H2M1 termina em grande. Esperemos que sim. Em janeiro termina o H2M1. Muito bem, depois novos projetos aí virão, não é, Pedro? Cá estaremos para depois promover mais espetáculos e peças que se vão realizar no Teatro Independente de Oeiras. Quero-vos agradecer. Obrigada, Pedro, e obrigada, Lourenço, por estarem aqui a promover a H2M1, uma grande peça que podem assistir até janeiro, perto de Natal ou não, agora por novembro, dezembro, portanto é uma boa opção para terem uma noite bem passada, não é isso? É verdade. Esperemos que sim. Sim. Muito obrigada. E se não nos virmos, olha, bom ano e bom Natal, porque já estamos perto disso. Também, um beijinho. Obrigado E tudo bom. Obrigada.
Hércules, um musical heroico. A obra-prima de Filipe Laféria, em cena